Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Guilherme para a terceira parte da aula de revisão para a prova de anatomia. Bom, pessoal, antes de começar a aula, um comunicado. Lembre-se sempre que aqui é uma aula de revisão. Então, tem muitas coisas que não vão ser ditas aqui nessa aula, mas que podem cair na prova. Então, eu recomendo que vocês estudem todas as aulas, todas as listas de exercícios que foram feitas até o momento, ok? Antes de eu iniciar a aula, que a gente parou na aula 8, a revisão da aula 8, que a gente falou sobre o sistema digestório, eu só vou verificar se o software está realmente gravando a tela. Tá sim. Então, vamos dar início à nossa aula. Seguinte, pessoal, na aula 8 a gente discutiu muito sobre o sistema digestório. A gente viu que o sistema digestório ou o trato digestório e os órgãos anexos constituem esse tipo de sistema. O trato digestório é um tubo oco que se estende da cavidade bucal ao ânus, sendo também chamado de canal alimentar ou trato gastrointestinal. As estruturas do trato gastrodigestório incluem a boca, a faringe, que faz parte tanto do sistema digestório como do sistema respiratório, o esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, o reto e o ânus. E que o sistema digestório também apresenta alguns órgãos acessórios que vão auxiliar no processo de digestão dos alimentos e absorção dos nutrientes. Quais são esses órgãos digestórios acessórios, auxiliares? Os dentes, a língua, as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, ok? Falando especificamente das funções do sistema digestório. A maior é uma transformação química e mecânica das macromoléculas alimentares ingeridas através da dieta. Estamos falando então de proteínas, carboidratos, gordura, lipídios e assim por diante, em moléculas de tamanho e formas adequadas para serem absorvidas pelo intestino, principalmente no intestino delgado. Além disso, o sistema digestório faz o transporte de alimentos digeridos, água e sais minerais da luz intestinal para os capilares sanguíneos da mucosa do intestino. E também auxilia na eliminação de resíduos alimentares não digeridos e não absorvidos, juntamente com o resto de células descamadas da parte do trato gastrointestinal e substâncias secretadas na luz do intestino. Ok? Então, essas são as principais funções do sistema digestório. Desculpe, mas eu estou um pouco resfriado, ok? Continuando a falar desse sistema. Então, eu disse anteriormente que os principais segmentos do trato gastrointestinal e do sistema digestório são a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E que também temos alguns órgãos acessórios ou órgãos anexos que auxiliam no processo de digestão e absorção das macromoléculas. Quais são esses órgãos? As glândulas salivares, que são três, as glândulas parótidas, submandibulares, glândulas sublinguais, o fígado, que é responsável pela produção da bile, e eu esqueci de colocar aqui, mas vou inserir e comentar agora a vesícula biliar, que também faz o processo de liberação da bile no duodeno, parte superior ou parte inicial do intestino delgado, e a bile ela vai atuar emulsificando, digerindo as gorduras, os lipídios. E também o pâncreas, que produz o suco pancreático, que tem diversas enzimas digestivas que também vão auxiliar no processo de digestão das macromoléculas, bem como tem bicarbonato de cálcio, que vai tentar diminuir a acidez do suco gástrico, ok? E aqui, a título de curiosidade, eu mostro que o intestino delgado apresenta microvilosidades. E são essas microvilosidades que estão
relacionadas com o processo de absorção dos nutrientes. Então, os nutrientes são absorvidos nessas microvilosidades do intestino delgado, eles já caem em capilares sanguíneos e depois em vasos sanguíneos de maior porte e são direcionados para o organismo, principalmente para o fígado. Com relação a um outro componente do sistema digestório, o estômago. O estômago ele pode ser dividido em 4 partes principais. Essa região aqui é conhecida como cárdia e é ela que impede o refluxo do bolo alimentar. Essa região ela não está muito desenvolvida em recém-nascidos e é por isso que quando o bebê come, geralmente depois ele acaba vomitando o conteúdo que ele ingeriu, porque essa região do estômago chamado cárdia não está completamente desenvolvida. Outra parte, essa parte mais superior é chamada de fundo, a parte intermediária do estômago é chamada de corpo e também temos aqui onde após o bolo alimentar sofrer a ação do suco gástrico, ele vai ser direcionado para o intestino delgado, para a primeira parte do intestino delgado que é chamado de duodeno e ele sai por essa região do estômago chamada de piloro. Outras informações importantes sobre o estômago. O estômago produz o suco gástrico, que contém ácido clorídrico e também algumas enzimas digestivas. O ácido clorídrico é importante para ativar uma enzima digestiva e também atua como proteção para tentar digerir qualquer tipo de micro-organismo invasor que veio junto com o alimento que a gente ingeriu, ok? Posteriormente, o bolo alimentar ele passa para o intestino delgado, que é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. No duodeno, ainda vai ocorrer muito um processo de digestão das macromoléculas, porque aqui é onde vai ser liberado a bile, que é produzida pelo fígado e secretada pela vesícula biliar no duodeno, e também vai ocorrer a liberação do suco gástrico aqui no duodeno. Então a bile vai atuar emulsificando as gorduras e o suco gástrico vai atuar meio que neutralizando o suco pancreático vai atuar neutralizando a ação do suco gástrico, né, que é muito ácido devido à presença do ácido hidroclorídrico, o ácido clorídrico, e também o suco pancreático tem diversas enzimas que atuam digerindo carboidratos, proteínas e gordura, ok? Também leite, proteínas do leite e tudo mais. Posteriormente, esse bolo alimentar ele vai ser direcionado para o jejuno e para o íleo. Essas porções ocorrem principalmente a absorção dos nutrientes, porque elas apresentam aquelas microvilosidades que eu comentei no slide anterior, ok? E aqui destacando novamente as microvilosidades que são responsáveis pela absorção dos nutrientes, que caem diretamente na corrente sanguínea e são direcionadas para os órgãos, principalmente para o fígado. Posteriormente, tudo que é remanescente vai ser direcionado para o intestino grosso, que é dividido em algumas regiões. Vou destacar aqui essa região que é chamada de colo ascendente. Temos o colo transverso, o colo descendente e o colo sigmoide. E além disso, destaco aqui essa região que é chamada de reto. Okay? Aqui no intestino grosso ocorre muita reabsorção de água, okay? E também armazenamento temporário de fezes. Com isso, a gente termina a revisão da aula 8 e passa para a aula 9, no qual a gente falou sobre o sistema endócrino. Antes de eu continuar com a aula, eu vou apenas conferir se está realmente gravando a tela do computador, porque às vezes é complicado quando a gente faz toda a aula e deu errado, e não deu um problema na gravação, e eu tenho que fazer tudo de novo. É por isso que eu estou tomando esse tipo de precaução, ok? Então, chega de baboseira e vamos retornar para a revisão da aula 9, no qual a gente falou sobre sistema endócrino. Uma aula muito longa, extensa, com bastante informação.
Então, eu disse que o sistema endócrino é um conjunto de glândulas responsáveis pela produção e secreção de hormônios. E quais são as funções dos hormônios? Lembrando que o nosso corpo produz diversos hormônios que têm diversas funções. As principais funções dos hormônios são: está envolvido com a proliferação e diferenciação celular, crescimento e manutenção corporal, reprodução, modulação do comportamento, equilíbrio do meio interno, a homeostase, regulação da disponibilidade energética e senescência, que é um processo de envelhecimento celular. As principais glândulas produtoras de hormônios no nosso organismo são: o principal eixo, eu sempre vou destacar para vocês, que controla a secreção da maioria dos hormônios do nosso corpo, é o eixo hipotálamo-hipófise. Fica lá no nosso sistema nervoso central. Também temos a glândula da tireoide, que é muito importante, pois produz dois hormônios envolvidos com a regulação, com a termorregulação, que é o T3, triodotironina, e o T4, tiroxina. Temos as glândulas da paratireoide, suprarrenais, responsáveis pela produção de mineralocorticoides, glicocorticoides e também de adrenalina e noradrenalina. Pâncreas, que produz hormônios relacionados com o metabolismo da glicose. Os ovários e os testículos, que vão produzir os hormônios sexuais femininos e masculinos, respectivamente. E também vão estar envolvidos com o controle do ciclo menstrual das mulheres e, no caso dos homens, na produção de espermatozoides, que é conhecida como espermatogênese. Então, essas são as principais glândulas hormonais do nosso organismo. É claro que tem outras, mas foram essas que eu destaquei na aula 9 sobre o sistema endócrino. Ah, mas Guilherme, do que os hormônios são produzidos? Eles podem ser produzidos através de proteínas, e a maioria dos hormônios é produzidos por proteínas, e aqui eu vou destacar principalmente os hormônios secretados pela hipófise anterior e os hormônios secretados pelo pâncreas, a insulina e o glucagon. Mas também temos hormônios derivados a partir de esteroides, principalmente os secretados pelo córtex adrenal, cortisol e aldosterona, e também os hormônios sexuais secretados pelos ovários, no caso das mulheres, estrogênio e progesterona, e no caso dos homens, principalmente, que é secretado pelo testículo, é a testosterona. E também temos hormônios derivados do aminoácido tirosina, e aí eu vou destacar principalmente os hormônios secretados pela glândula da tireoide, tiroxina e triodotironina, e os hormônios secretados pela medula adrenal, pela suprarrenal, que são adrenalina e noradrenalina. Observação importante: não existe hormônio que é produzido, que é sintetizado a partir de polissacarídeos, a partir de açúcares, e também hormônios que são produzidos a partir de ácidos nucleicos. Lembrando que os ácidos nucleicos são os compostos que formam o DNA e o RNA, que a gente viu lá na primeira aula do nosso curso. Então aqui estão as estruturas dos hormônios derivados a partir dos esteroides e dos hormônios derivados a partir do aminoácido tirosina. Lembrando que os hormônios derivados do esteroides, eles não conseguem circular, ser transportados de maneira livre na corrente sanguínea. E é por isso que grande parte desses hormônios eles são transportados na corrente sanguínea ligados a proteínas plasmáticas, ok? Por outro lado, tanto os hormônios derivados do aminoácido da tirosina e os hormônios que são produzidos a partir de proteínas conseguem ser facilmente dissolvidos na corrente sanguínea e transportados também de maneira rápida e fácil na corrente sanguínea. Não precisam estar ligados a nenhum tipo de proteína plasmática para serem transportados no sangue. Ok? Essa informação é muito importante. Com relação ao espectro de ação dos hormônios, os hormônios podem ter uma ação ou uma função endócrina, que ocorre quando a glândula produz um determinado hormônio que cai na corrente sanguínea, é transportado para outra região do nosso corpo e atua em outra glândula hormonal do nosso corpo.
Além disso, os hormônios podem ter uma função neurócrina, que é muito semelhante à função endócrina, só que nesse caso, na função neurócrina, o hormônio ele não foi produzido por uma célula normal, assim, vamos dizer, ele foi produzido por uma célula específica, uma célula que constitui o sistema nervoso central, que é o caso de um neurônio. Então, na função neurócrina, o hormônio é produzido por um neurônio, também cai na corrente sanguínea, é transportado para outra região do nosso corpo e atua em determinada glândula em outra parte do nosso corpo. Os hormônios também podem ter uma função parácrina, aqui eles não vão ser transportados, não vão cair na corrente sanguínea, então a célula produz um hormônio específico que vai atuar na célula vizinha, na célula ao lado, ok? Quando isso ocorre, o hormônio tem uma função parácrina. E também temos hormônios com função autócrina. Então a célula produziu um hormônio, esse hormônio ele vai atuar na própria célula que o produziu. Ok? Isso é chamado função autócrina. Mas como que a secreção dos hormônios é regulada? A secreção dos hormônios é regulada principalmente por dois mecanismos: feedback negativo e feedback positivo. Vamos falar primeiramente do feedback negativo. Então aqui temos, por exemplo, a glândula A, que vai produzir e secretar o hormônio A, que caiu na corrente sanguínea e foi atuar lá em outra região do corpo, na glândula B. E esse hormônio A ele vai estimular a produção do hormônio B pela glândula B. Aí esse hormônio B foi produzido, atingiu os níveis necessários e realizou a sua função. Depois vai ocorrer um mecanismo de feedback negativo, ou seja, o aumento do hormônio B vai estimular que a glândula A diminua a produção do hormônio A. E, consequentemente, menos hormônio A vai ter menos estimulação da glândula B para produzir o hormônio B. Esse processo é chamado de feedback negativo e a maioria dos hormônios é controlada por esse mecanismo. Além disso, os hormônios também podem ser controlados por um mecanismo de feedback positivo. Nesse caso, a glândula C produz o hormônio C, que cai na corrente sanguínea e vai atuar em uma outra glândula no nosso corpo, como por exemplo a glândula D, estimulando a produção do hormônio D. Só que no feedback positivo, o aumento da produção do hormônio D vai enviar uma resposta para a glândula C, estimulando ainda mais a produção do hormônio C. Então, mais hormônio C vai produzido e, consequentemente, esse mais hormônio vai estimular a glândula D a produzir ainda mais o hormônio D. Okay? Então vai aumentar a produção de determinado hormônio. É diferente, é o oposto do que o que ocorre no feedback negativo. Lembrando que o feedback negativo é o que mais ocorre no nosso corpo e o feedback positivo ocorre, só que em menor frequência. E vamos falar do principal eixo hormonal do nosso corpo, que controla a secreção de diversos hormônios, que é o eixo hipotálamo-hipófise. A hipófise é uma glândula do tamanho de uma ervilha que está situada na base do encéfalo, em uma cavidade do osso esfenoide, presa a uma região chamada hipotálamo. O eixo hipotálamo-hipófise, e a hipófise também pode ser conhecida como pituitária, é o componente mais complexo e dominante do sistema endócrino. Então aqui nós temos, o hipotálamo é como se fosse uma bolinha de gude que está mais ou menos no centro do nosso cérebro. E logo abaixo do hipotálamo nós vamos ter a hipófise, que tem um tamanho de uma ervilha. A hipófise ela pode ser dividida em duas regiões: anterior, também conhecida como adenohipófise, e posterior, que também pode ser conhecida como neurohipófise. Essa parte da frente, anterior, a hipófise anterior ou adenohipófise, ela produz e secreta os hormônios ACTH, TSH, LH, FSH, LTH, que é o hormônio lactogênico, GH e prolactina. Já a parte de trás da hipófise, a hipófise posterior, também conhecida como neurohipófise, secreta os hormônios ADH, também conhecido como antidiurético, e ocitocina. Ok?
Falando especificamente dos hormônios GH e IGF-1, que são hormônios anabólicos que vão estimular principalmente o crescimento, ok? Crescimento e proliferação celular. Quais são as principais funções do GH e do IGF-1? Está envolvido com o controle da estatura corporal, retenção do cálcio, aumento da densidade mineral óssea, aumento da massa muscular, estimula a síntese, a produção de proteínas, chamado de síntese proteica, e também o crescimento de vários órgãos. Como que ocorre o controle da secreção de GH e de IGF-1? O hipotálamo vai produzir um hormônio chamado GHRH, que atua de maneira positiva, estimulando a adenohipófise a produzir GH. E o GH vai exercer essas funções que eu falei aqui para vocês agora há pouco. Além disso, GH também atua no fígado, estimulando a produção de IGF-1 pelo fígado, que vai ter as mesmas funções do GH. Além disso, tem um outro hormônio que é produzido pelo estômago, chamado grelina, que também vai estimular a produção de GH pela adenohipófise. Uma vez ocorreu o aumento da produção de IGF-1, isso gera um mecanismo de feedback negativo, reduzindo a produção de GH pela adenohipófise. Além disso, o hipotálamo pode secretar um outro hormônio chamado somatostatina, que também atua na adenohipófise, reduzindo a produção de GH. Com relação agora aos hormônios da tireoide, diferentemente dos hormônios GH e IGF-1, não são hormônios anabólicos, são hormônios termogênicos, no qual vão estimular a produção de calor pelo nosso corpo. Antes da produção dos hormônios da tireoide, a adenohipófise, a hipófise anterior, produz um hormônio chamado TSH, que atua estimulando o crescimento e diferenciação da tireoide, também estimula a conclusão da síntese do hormônio da tireoide e a sua secreção, e também estimula a captação glandular de iodeto, porque a glândula da tireoide necessita de iodo para produzir os hormônios T3 e T4. Okay? E o iodo ele é suplementado no sal de cozinha, então a gente sempre vai ter uma fonte de iodo no nosso dia a dia, para que a nossa glândula da tireoide continue a produzir e secretar os hormônios T3 e T4. E quais são as ações dos hormônios produzidos pela tireoide? A triiodotironina, o T3, e a tiroxina, T4. Eles atuam aumentando a utilização do oxigênio, aumentando o dispêndio energético e aumentando a produção de calor. Como que ocorre o controle da produção e secreção desses hormônios? O hipotálamo produz um hormônio chamado TRH, que atua estimulando a produção de TSH pela adenohipófise. O TSH ele cai na corrente sanguínea e é transportado até a tireoide, onde vai atuar estimulando a produção de T3 e T4 pela tireoide. T3 e T4 vão ter essas funções aqui que eu disse anteriormente. O aumento na produção de T3 e T4 vai gerar mecanismo de feedback negativo, tanto de alça curta, reduzindo a produção de TSH pela adenohipófise, quanto de alça longa, também reduzindo a produção de TRH pelo hipotálamo. Ok? Além disso, temos umas glândulas bem próximas da tireoide, localizadas na tireoide, são chamadas de glândulas da paratireoide. São 4 glândulas localizadas, 2 a 2, ao lado da tireoide. E elas secretam um hormônio chamado de paratormônio, que é um hormônio que regula a taxa de cálcio no sangue, estimulando a remoção de cálcio da matriz óssea, que passa para o plasma sanguíneo. A absorção de cálcio também dos alimentos lá no intestino, pelas microvilosidades intestinais, e assim vai estimular o aumento da concentração de cálcio no sangue. Então, o paratormônio estimula o aumento da concentração de cálcio no sangue, principalmente. Ok? E essas glândulas estão localizadas lado a lado na tireoide, 2 a 2 na tireoide. E vamos falar agora dos hormônios
adrenais ou os hormônios suprarrenais. O nome já diz, essas glândulas elas estão localizadas acima dos rins. São conhecidas como suprarrenais ou adrenais. E a glândula adrenal ela pode ser dividida em duas camadas. A camada mais externa é conhecida como córtex adrenal e a camada mais interna é conhecida como medula adrenal. O córtex adrenal vai produzir dois tipos de hormônio. Hormônios chamados mineralocorticoides, principal representante é a aldosterona, que aumenta principalmente a reabsorção de água, de sódio e de potássio nos túbulos renais, mantendo as suas concentrações constantes no organismo. Também atua aumentando a pressão arterial, estimulando o aumento do volume sanguíneo e assim por diante. Já os glicocorticoides, que também são produzidos pelo córtex adrenal, e o principal representante dos glicocorticoides é o cortisol, atua estimulando a utilização de açúcares e lipídios como fonte de energia, elevando a concentração de glicose no sangue, a taxa metabólica e a geração de calor. Ok? Esses hormônios, tanto os mineralocorticoides e os glicocorticoides, são produzidos no córtex adrenal. Já a medula adrenal vai produzir dois hormônios, principalmente adrenalina, que é também conhecida como epinefrina, e noradrenalina, que é também conhecida como norepinefrina. Esses hormônios vão ser produzidos em situações de fuga e luta para preparar o nosso corpo para essa situação. Então, esses hormônios vão aumentar a contração do coração, a frequência cardíaca, o débito cardíaco, vão estimular vasoconstrição, ou seja, a contração dos vasos sanguíneos e assim por diante. Ok? Falando agora especificamente dos hormônios sexuais. Então a gente vai falar do hormônio sexual masculino, a testosterona, e do hormônio sexual feminino, estrogênio e progesterona. Esses hormônios, a secreção de testosterona, estrogênio e progesterona, é controlado por hormônios hipofisiários, ou seja, hormônios secretados pela hipófise anterior, principalmente LH e FSH, que vão atuar regulando o crescimento dos órgãos sexuais, regulando a maturação puberal e regular os processos sexuais das gônadas, nos dois sexos, tanto nos homens quanto nas mulheres. No caso LH e FSH, nos homens principalmente, vai atuar estimulando a produção de testosterona, que nos homens ocorrem principalmente nos túbulos seminíferos. Não, desculpa. Ocorrem lá nos testículos, nos homens, ok? Os túbulos seminíferos vai ocorrer a produção dos espermatozoides. Na mulher, a mulher também produz testosterona? Sim, Guilherme. Principalmente que é produzido pelas suprarrenais, ok? E quais são as principais funções da testosterona? Vão dar as principais características masculinas, como deposição característica de pelo no homem, barba, embaixo das axilas, no peito. Também vai ter com relação ao controle da voz do homem, que vai ser mais grossa. A testosterona também pode induzir calvície e assim por diante. Também está envolvido com aumento da massa muscular, maior libido, aumento da densidade óssea e o aumento da mobilização, da utilização de gordura como fonte energética. Já nas mulheres, principalmente, LH e FSH vai atuar estimulando a produção de estrogênio e também progesterona, que nas mulheres ocorre principalmente no ovário, nos ovários, tá? E o homem também produz estrogênio e progesterona? Sim, Guilherme, e ocorre principalmente no tecido adiposo pela ação dessa enzima chamada aromatase, que produz estrogênio a partir da testosterona. Quais são as principais funções do estrogênio e progesterona? Dão as características femininas, desenvolvimento das mamas, deposição característica de pelo nas mulheres, deixa a pele das mulheres mais macia e todas as outras características femininas. Também está envolvido com o controle do ciclo menstrual,
com o controle do processo de ovulação, deposição característica de gordura nas mulheres, que é mais subcutânea e na região do quadril, e aumento da densidade óssea, ou seja, da absorção de cálcio pelos ossos. Além disso, temos outros hormônios que também são importantes, que eu vou citar aqui rapidamente, como o ADH, que é o hormônio antidiurético, que é produzido pela hipófise posterior, pela neurohipófise. É secretado pela neurohipófise em resposta ao aumento da osmolaridade e redução do volume sanguíneo. Atua nos ductos e túbulos coletores dos rins, aumentando principalmente a reabsorção de água para aumentar o volume sanguíneo. Pode também atuar nos vasos sanguíneos, induzindo a vasoconstrição e, consequentemente, aumentando a pressão arterial. E também o efeito do ADH, do hormônio antidiurético, ele é suprimido pela ingestão de líquidos, principalmente água. Outro hormônio importante a se destacar é a melatonina. A melatonina ela não é produzida pelo eixo hipotálamo-hipófise. Ele é produzida por uma glândula que também está localizada no sistema nervoso central, conhecida como glândula pineal. E essa melatonina é produzida em resposta à baixa luminosidade. E a ação dela é controlar ou regularizar o sono e também o ciclo circadiano. E a melatonina também pode atuar como um potente agente antioxidante, ok? Falando agora especificamente dos hormônios produzidos pelo pâncreas, que vão atuar principalmente regulando o metabolismo da glicose, começando pela insulina. A insulina é produzida pelas células beta-pancreáticas. Então aqui nós temos o conjunto de células que compõem o pâncreas. O pâncreas é principalmente composto pelos acinopancreáticos, que vão atuar produzindo suco pancreático e atua lá na digestão das macromoléculas no intestino delgado, no duodeno. Então está relacionado com a aula 8 de sistema digestório. Mas também nós temos uma porção de célula lá no pâncreas, conhecida como ilhotas de Langerhans, ou ilhotas pancreáticas, que são formadas por células alfa, células delta e células beta. Essas células beta vão produzir o hormônio insulina, que atua estimulando a coordenação do fluxo e destino metabólico de glicose endógena, também de ácidos graxos, aminoácidos e outros substratos, de forma a assegurar que as necessidades energéticas sejam atendidas. Ou seja, a insulina ela vai estimular principalmente a captação de glicose pelos tecidos, principalmente pelo músculo esquelético e pelo tecido adiposo, reduzindo a concentração de glicose na corrente sanguínea, ou seja, reduzindo a glicemia, ok? Por outro lado, o glucagon também é produzido pelas ilhotas de Langerhans, pelas ilhotas pancreáticas, só que não pelas células beta, mas sim pelas células alfa, essas representadas aqui em azul. E o glucagon ele faz a função oposta da insulina. Ele vai aumentar a concentração de glicose na corrente sanguínea, aumentando assim a glicemia. Como? O glucagon ativa uma enzima que fraciona as moléculas de glicogênio do fígado e do músculo em moléculas de glicose, que são liberadas na corrente sanguínea, que passam para o sangue, elevando a glicemia e, consequentemente, elevando a concentração, a taxa de glicose na corrente sanguínea. Ok? Com isso, a gente termina a revisão da aula 9 e vamos para a revisão da aula 10, no qual a gente falou de sistema renal e urinário. Antes de eu dar continuidade, eu só vou verificar se a aula está sendo gravada corretamente. Sim, está. Então, vamos continuar com a revisão da aula 10 sobre sistema renal urinário. Ok?
Bom, então o sistema renal ou urinário é constituído pelos órgãos uropoéticos. E aí são os órgãos incumbidos de elaborar a urina, ou seja, produzir a urina, e armazená-la temporariamente até a oportunidade de ser eliminada para o exterior. A principal composição da urina ela é formada por ácido úrico, ureia, alguns sais minerais como sódio, potássio, bicarbonato de sódio e principalmente água. Este aparelho, o sistema urinário renal, ele pode ser dividido em órgãos secretores, que são os órgãos que produzem a urina, atuam filtrando o plasma sanguíneo para produzir a urina, e órgãos excretores, que são encarregados de processar, armazenar e drenar a urina para fora do corpo. Os órgãos secretores que produzem a urina são os rins. Já os órgãos excretores que estão encarregados de processar, armazenar e drenar a urina para fora do corpo são formados pelos ureteres, pela bexiga e pela uretra. Esses órgãos excretores, eles apenas drenam e armazenam a urina. Eles não atuam modificando a composição da urina ao longo do trajeto, ok? Falando da estrutura do rim. O rim ele é formado por 3 camadas. A camada mais externa é chamada de cápsula fibrosa e ela tem a função de proteger o rim. Essa camada abaixo da cápsula fibrosa, que eu estou destacando com o cursor do mouse, é chamado de córtex renal. É uma área avermelhada de textura lisa, onde ocorrem as etapas iniciais de formação e modificação da urina. É aqui que ocorre principalmente a filtração glomerular, primeiro processo de formação da urina, porque é nessa região que nós vamos encontrar os glomérulos renais. E a camada mais interna é chamada de medula renal ou camada medular, que é formada pela composição de 8 ou até 18 cones ou pirâmides renais, que são essas estruturas que eu estou destacando para vocês aqui. Tanto o córtex como a medula renal vão formar a parte funcional do rim, relacionada com a filtração e formação da urina. Essas duas áreas, o córtex e a medula, também podem ser chamadas de parênquima do rim. Além disso, tem outras estruturas importantes, como essa fenda aqui, que é chamada de hilo renal, que é a entrada dos vasos sanguíneos para o rim, onde eles vão entrar e sair. E também temos essa região aqui, que é chamada de pelve renal, que é a primeira porção do uréter, uma porção mais alargada em forma de funil, ok? Falando agora especificamente da estrutura interna do rim. A estrutura morfofuncional ou a unidade produtora de urina no rim é chamada de néfron. Cada rim tem aproximadamente 1 milhão de néfron e eles atuam filtrando o plasma sanguíneo e produzindo urina. O néfron ele é formado por 2 principais componentes, o glomérulo renal e os túbulos renais. O glomérulo renal está localizado principalmente no córtex renal e ele é formado por uma rede de capilares sanguíneos enovelados dentro de uma cápsula, que está situada, como eu disse, no córtex renal. E eles atuam filtrando o plasma sanguíneo para a formação da urina. Já nos túbulos renais, que estão localizados principalmente na medula renal, a parte mais interna, essa camada medular, são uma série de tubos longos que se originam na cápsula glomerular, localizados na medula renal. São responsáveis principalmente pelo processo de reabsorção dos nutrientes e água que vão retornar para os capilares sanguíneos, para a corrente sanguínea, ok? Falando do processo de formação da urina. Então, o sangue ele atinge o glomérulo renal lá no córtex renal através de uma arteríola aferente. Aqui vai ocorrer um processo de filtração do plasma sanguíneo,
porque nós temos uma membrana basal e também a ação de outras células chamadas de podócitos que vão atuar filtrando o plasma sanguíneo e formando a primeira urina, o primeiro filtrado de urina. O que não foi filtrado retorna para a corrente sanguínea através de uma arteríola eferente. Esse primeiro filtrado é direcionado para a medula renal, onde tem diversos túbulos renais. E é aqui nesses túbulos que vai ocorrer principalmente o processo de reabsorção de água e substâncias úteis, como proteínas, lipídios, ácidos graxos, glicose que vão retornar para a corrente sanguínea. E após esse processo de reabsorção renal, é formada a urina, que é direcionada para os ureteres. Então, o uréter é um ducto que transporta a urina que foi formada nos rins em direção à bexiga, onde essa urina vai ser armazenada. O uréter é formado por um músculo liso e ele transporta essa urina com auxílio da força da gravidade e também com os movimentos peristálticos que vão transportar a urina produzida nos rins em direção à bexiga. A bexiga é um local de armazenamento temporário de urina. Então, aqui vai ser armazenada urina. Então, quando a urina está chegando, a bexiga tem dois músculos. Esse músculo aqui, ó, esfíncter interno, quando a bexiga está se enchendo de urina, ele se contrai de maneira involuntária, ou seja, você não tem controle sobre esse tipo de contração. É controlado pelo sistema nervoso autônomo. E uma vez contraído, o esfíncter interno impede a saída da urina. Ah, ok, a bexiga se encheu de urina. Aí você precisa eliminar, fazer com que essa urina saia, seja passada para a uretra e depois eliminada para o meio externo. E aí como que isso ocorre? Esse outro músculo chamado esfíncter externo, no qual você tem controle sobre a contração e relaxamento desse músculo, ele vai relaxar e aí vai abrir essa região, permitindo a passagem da urina em direção à uretra e posteriormente ao meio externo. A uretra nada mais é que um canal de transporte da urina que estava armazenada na bexiga para o meio externo. Ela é maior nos homens e, além disso, ela tem células produtoras de muco. Esse muco vai auxiliar no processo de transporte da urina para o meio externo. Ok? Com isso, a gente termina a revisão da aula 10 e vai para a revisão da aula 11, no qual nós falamos sobre sistema reprodutor. Iniciando sobre o sistema reprodutor masculino. Quais são as principais funções reprodutoras masculinas? Produzir espermatozoides, que é um processo chamado de espermatogênese, formação do espermatozoide, garantir o desempenho do ato sexual masculino e também regulação das funções reprodutoras masculinas por vários hormônios. Ou seja, a gente viu lá na aula de sistema endócrino, a aula 9, que tem diversos hormônios que são produzidos pelo eixo hipotálamo e hipófise que podem controlar e atuar no órgão reprodutor masculino e também feminino, estimulando a produção do hormônio sexual masculino, como também estimulando o desenvolvimento do órgão reprodutor masculino e a produção de espermatozoides. Com relação a espermatogênese... voltando aqui no slide, o órgão reprodutor masculino vai apresentar tanto estruturas externas como estruturas internas, canal deferente, próstata, vesícula seminal e assim por diante. E as estruturas externas, o pênis e a cavidade escrotal que abriga os testículos, tá? Com relação à espermatogênese, que é o processo de formação de espermatozoide, ele ocorre lá no testículo, principalmente numa região chamada de túbulos seminíferos. E isso inicia no homem a partir dos 13 anos de idade e continua pela maior parte da vida.
e tem uma redução da produção de espermatozoides significativa quando o indivíduo atinge a velhice. E esses hormônios que estimulam a produção de espermatozoides são secretados principalmente pela glândula hipófise anterior, a adenohipófise. O processo de produção de espermatozoide, a espermatogênese, dura aproximadamente 74 dias. Falando especificamente da estrutura do espermatozoide, que eu estou destacando aqui. Ele é formado por uma cabeça, e é na cabeça que a gente vai encontrar o núcleo dessa célula, já que o espermatozoide é uma célula, é um gameta sexual masculino. Aqui a gente também vai encontrar o citoplasma e a membrana citoplasmática, a membrana plasmática. Acima da cabeça a gente vai encontrar numa região chamada de acrossomo, que aqui a gente vai encontrar principalmente o complexo de Golgi, também conhecido como aparelho de Golgi. Essa região também produz diversas enzimas proteolíticas, que têm um papel muito importante no processo de fecundação, de fertilização do óvulo. Okay? E aqui, a última estrutura que forma essa célula conhecida como espermatozoide, esse gameta masculino, é a cauda, também conhecida como flagelo, que permite a capacidade de mobilidade do espermatozoide. Além disso, destaco aqui essa região chamada de bainha mitocondrial, que tem a presença de diversas mitocôndrias. E o que a mitocôndria faz? Produz energia na forma de ATP. Por que tem que ter muita mitocôndria na região da cauda? Porque precisa de energia para fazer com que essa cauda se movimente e assim o espermatozoide consiga se locomover em direção ao óvulo. Okay? E o processo de espermatogênese é controlado pelos hormônios secretados pelo eixo hipotálamo-hipófise. Então, o hipotálamo secreta um hormônio chamado GnRH, que atua na hipófise anterior, na adenohipófise, estimulando a produção de LH e FSH. LH e FSH vão atuar lá no testículo dos homens. LH vai atuar numa célula específica que está no testículo, chamado de célula de Leydig, estimulando a produção de testosterona por essa célula, que vão dar os efeitos viris, né? As características masculinas e tudo isso que a gente já conversou. Já o FSH vai atuar nas células de Sertoli, outro tipo de célula que encontramos no testículo, estimulando a espermatogênese, ou seja, a produção de espermatozoide. Além disso, a testosterona também atua nas células de Sertoli, também estimulando a espermatogênese, a produção de espermatozoides. Uma vez ocorreu a produção de testosterona, ocorrem mecanismos de feedback negativo, tanto de alça curta, reduzindo a produção de LH e FSH pela hipófise anterior, tanto de alça longa, reduzindo a produção de GnRH pelo hipotálamo. Além disso, FSH também estimula a produção de inibina pelas células de Sertoli. Inibina também reduz a produção de LH e FSH pela hipófise anterior, a adenohipófise, e também reduz a produção de GnRH pelo hipotálamo, reduzindo assim a espermatogênese e a produção de testosterona. Com relação ao sistema reprodutor feminino, quais são as principais funções reprodutoras femininas? Preparação do corpo da mulher para a concepção e gravidez e a gravidez em si. Com relação ao órgão reprodutor feminino, quais são as principais estruturas? Começando com as estruturas externas. Vulva ou pudendo, que é o conjunto das estruturas que formam o aparelho reprodutor externo, feminino externo, que são os lábios vaginais, o orifício da uretra, a abertura da vagina e o clitóris. E também, agora estamos falando especificamente dos lábios vaginais, que também são uma estrutura externa do sistema reprodutor feminino. Temos os grandes e os pequenos lábios, que são formados principalmente por gordura, por tecido adiposo. E a principal função dos lábios vaginais é de proteção do aparelho reprodutor feminino. Com outras estruturas externas, temos o clitóris
e o bulbo do vestíbulo. O clitóris vai ser uma estrutura que vai ser uma estrutura estimulante durante o ato sexual. Vai ocorrer um aumento do fluxo sanguíneo no clitóris, isso vai levar ao aumento do seu tamanho, bem como a estimulação do órgão sexual masculino, para facilitar o processo de ejaculação. Além disso, também temos as glândulas vestibulares, ou glândula de Bartholin, que está envolvido com a produção de muco na região do sistema reprodutor feminino, para facilitar a relação sexual, lubrificando o sistema reprodutor feminino. Agora falando das estruturas internas, destaco principalmente a vagina, que é o canal que recebe o pênis durante o ato sexual, esse canal aqui, ó. Também como cônduto para a eliminação do fluxo menstrual e concepção no momento do parto normal, ok? Outra região interna importante do sistema reprodutor masculino é o útero, que é o órgão que recepciona o ovo ou o zigoto e proporciona o seu desenvolvimento durante o período gestacional. Além disso, o útero tem função de proteger o embrião contra choques mecânicos, também impede a transposição de impurezas e outros micro-organismos patogênicos como vírus e bactérias, além de auxiliar na manutenção da nutrição do embrião, ok? Que ocorre devido à formação da placenta e do cordão umbilical. Outra estrutura interna são as tubas uterinas ou as trompas de Falópia. Então, esse é conhecido como tubas uterinas ou trompas de Falópio. São dois tubos que conectam o ovário ao útero. São formados por uma parede de músculo e por pequenos cílios vibráteis para a movimentação dos óvulos. É aqui nas tubas uterinas ou trompas uterinas que ocorre a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Informação muito importante, ok? E também temos os ovários, que são dois, um de cada lado. São glândulas responsáveis pela ovulação, produção do óvulo, e produzem também os hormônios sexuais femininos, estrogênio e progesterona. Com relação à fisiologia do ciclo menstrual, ele dura aproximadamente, é claro que isso pode variar de mulher para mulher, mas em média 28 dias, e é dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase folicular, que dura em média 15 dias e tem início com o sangramento menstrual. Nessa fase, nós teremos o crescimento do folículo, que vai ser estimulado graças ao aumento na produção dos níveis de estradiol, de estrogênio, que atuam estimulando o crescimento do folículo. Posteriormente vai ocorrer a segunda fase, que é a fase ovulatória, que dura em média de 1 a 3 dias, que vai culminar no processo de ovulação. E isso ocorre devido à queda na produção de estrogênio, de estradiol, e aumento na produção de outro hormônio, um hormônio hipofisário, o LH, que vai estimular o processo de ovulação. E aí o óvulo ele vai ser lançado para a trompa uterina, ok? Depois desses 3 dias, a gente entra na terceira fase do ciclo menstrual, que é a fase lútea, que pode durar em média 13 dias e tem o término com o sangramento menstrual. Nesse período, o que acontece? A gente tem uma redução na produção dos hormônios LH e FSH e um aumento na produção de progesterona e estrogênio. Isso ocorre porque esse cisto que foi formado devido ao crescimento do folículo se transforma num corpo lúteo, que aumenta a produção de progesterona e estrogênio. E progesterona e estrogênio aumenta a camada do útero, a camada mais interna do útero, chamada de endométrio. Isso tudo para abrigar o óvulo fecundado, para desenvolvimento do embrião, ok? Então o óvulo está chegando ao útero nesse período, nessa fase lútea. Como não ocorreu a fecundação, o que vai ocorrer após esse período de 28 dias? A descamação do endométrio, que leva ao sangramento e à menstruação. Ok?
Então aqui é quando ocorre a fecundação do óvulo. O óvulo é produzido pelos ovários, ocorre a ovulação. A fecundação vai ocorrer na trompa uterina, então aqui temos os espermatozoides fecundando o óvulo, e esse óvulo ele vai ser transportado até o útero. Isso pode durar 6 dias. E aí no útero ele vai abrigar, implantar no endométrio, na camada mais interna do útero, um processo chamado de nindação. E aí vai começar a iniciar o desenvolvimento do embrião, do bebê, que vai dar origem a um bebê. Ok? Bom, basicamente é isso. Lembrando que isso foi uma revisão de todo o conteúdo que a gente viu até o momento. Ficou bem grande, foi muita coisa que a gente viu até o momento. Lembrando que é apenas uma revisão no qual eu destaquei as principais informações. Existem mais informações, mais detalhes que vocês devem verificar nas aulas propriamente ditas. Estudem porque esses detalhes podem cair na prova, ok? Eu vou disponibilizar a videoaula, bem como um estudo dirigido, uma lista de exercícios para auxiliar o estudo de vocês, a preparação de vocês para a prova, ok? Que deve ser entregue na próxima terça-feira, dia 21. Até a meia-noite, no e-mail guilherme.dataway@gmail.com ou no sala de aula do Google, ok? Qualquer dúvida eu vou estar disponível para vocês tanto nesse e-mail como no WhatsApp. É isso, pessoal. Eu espero que todos estejam bem e até a próxima aula. Abraço!